Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Júcia Lima e nós estamos nessa jornada para aprender um pouco mais sobre o JavaFX e não só o JavaFX, como também outras tecnologias, né? Nós estamos aprendendo Spring Boot, estamos aprendendo um pouquinho de MySQL e o JavaFX em si. Então, dando prosseguimento ao nosso projeto, para você que não sabe, chegou aqui de paraquedas, nós estamos criando uma aplicação do zero, partindo absolutamente do zero, né? E nós estamos numa fase agora que já acabamos de fazer praticamente a integração do Spring Boot com o JavaFX e agora a gente está trabalhando um pouco na estrutura do nosso projeto. A gente já criou a nossa estrutura de pacotes e agora estamos fazendo essa integração, né? Outra mudança que eu quero fazer aqui, né, logo de cara, antes de começar, a gente tá aqui com as nossas entidades, né? E cada entidade eu tô trabalhando aqui. Vou até abrir aqui o Workbench também nesse meio tempo. Aí a gente já começa a fazer a mudança por lá também. O que que acontece, né? A gente tá usando aqui o inteiro e na verdade o mais recomendado para a gente usar aqui nos IDs é o long. Então vamos mudar essa propriedade aqui, esse atributo, para que ele seja um long em todas as minhas entities. Todas as minhas entities eu vou querer agora que ele seja um long. Então vou mudar isso aqui para que de fato eu possa usar long no lugar de inteiro. E isso vai ter algumas, é uma recomendação que a gente utilize o long, porque é até uma boa prática, né? Então a gente vai seguir essa boa prática ao invés de a gente utilizar o inteiro. Não tem tanto problema assim, como a gente está fazendo uma aplicação para uso pessoal, no caso aqui a gente está fazendo para aprender, né? A diferença prática aqui é quase nula, mas aí se a gente está aprendendo é melhor a gente começar do modo mais correto, né? Então, por isso que eu decidi mudar para long. E para isso a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui no nosso projeto. Deixa eu ver se eu isso. A gente vai ter que fazer algumas alterações aqui no projeto, né? Aqui no banco de dados, na verdade. O que é que acontece? Eu vou salvar esse banco de dados, eu vou vir aqui em database, na verdade aqui em server, vou vir aqui em data export e vou exportar aqui, salvar aqui o meu banco de dados atual. Vou marcar ele aqui, eu vou marcar aqui data structure, selecionar ele, tá todas as tabelas selecionadas. Agora eu vou vir aqui export self contained file e vou fazer aqui a exportação desse arquivo, só para a gente fazer aqui o backup do nosso banco e ter certeza que não vai perder nenhuma informação. Então vou exportar ele. Eu não, praticamente eu não vou usar, mas caso seja necessário a gente volta aqui para usar esse banco. Ele está lá, no meu caso aqui ficou em users, Jussier, documents, dump e essa numeração aqui, tá lá esse arquivo. Mas vamos deixar ele lá por enquanto, a gente fez aqui só para nos resguardar. E vou fechar agora isso aqui, posso fechar essa query aqui também. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou apagar todas essas tabelas aqui, essas 5 tabelas aqui. Agora eu vou voltar lá no meu no IntelliJ. Vou aqui abrir lá naquela parte, naquela em Resources. Eu vou vir aqui em Application Properties. Aqui em Application Properties, no caso aqui a gente vai alterar aqui, ó, no lugar de Validate, a gente vai colocar aqui Update. Por quê? Porque a gente deletou todas as nossas tabelas e agora eu quero que quando ele venha para cá para o SQL, né, quando o Spring Boot startar, ele iniciar, ele vai fazer a criação dessas tabelas automaticamente para mim. Agora vamos fazer isso, né? E o que que acontece? Como a gente mudou lá para no lugar de a gente estar usando inteiro, deixa eu voltar aqui para essa inteira. Aqui, ó, no lugar de a gente estar usando inteiro, a gente está usando um long. E isso vai fazer com que o Spring Boot ele crie esses IDs e todos esses relacionamentos aqui com um Big Int. E isso é uma boa prática e por isso que a gente está fazendo isso, né? Então vou iniciar aqui o projeto, vamos ver se vai dar algum problema. Se der algum problema, a gente vem aqui tentar
corrigir. Parece que deu tudo certo. Vamos só dar uma conferidazinha. Eu tô vendo aqui que parece que a gente já teve um probleminha aqui. Isso. Ele iniciou, startou. Vamos ver se ele criou as tabelas. Mas eu tô vendo que ele já deu um problema lá. Vamos olhar o que é. Aqui por enquanto ele tá informando que criou todas as tabelas. Aqui tá tudo certinho, ó. E era exatamente isso que eu queria, ó. Que ele criasse essa tabela aqui como o Big Int, né? Deixa eu vir aqui em Material para ver. E ele tá justamente fazendo esse relacionamento, ó. Ele conseguiu colocar aqui o category, o update at, criar até at, tudo com date time. Enfim, tá tudo certinho aqui, né? Vamos ver aqui o que é que aconteceu, porque ele informou que tem um erro aqui no MySQL. Você tem um erro. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Já entendi aqui, ó. Ele tá order movement. Ele não está conseguindo criar. Ele não está conseguindo criar a tabela, né? Que é que tá? Deixa eu voltar aqui lá. Vamos pegar aqui do início, né? Isso. Erro executando DDL, né? Que é o comando para criar a tabela. E ele, vamos olhar aqui a order movement. Na verdade, ele nem criou a tabela, né? Ele nem criou a order movement. Ele criou orders, mas não criou a order movement. Vamos ver, vamos copiar aqui. Ele dá o comando aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu só copiar aqui e para ver que erro é esse. Story keep, porque era para ele ter criado, né? Se ele não criou, então provavelmente a gente tá com algum erro aqui. Ctrl C. Deixa eu voltar aqui para o MySQL. Vou vir aqui criar uma nova SQL aqui, só para a gente ver que erro é esse. E ele já está apresentando aqui um erro, né? Aqui a gente vai ver que qual foi o erro. Criar até diet. E aqui eu já estou vendo qual é o erro. Já dá para ver, pessoal, qual é o erro. Order. O que que acontece? Esse order é uma palavra separada aqui no MySQL. E eu acho que todo o SQL, né? Porque quando a gente utiliza esse order para fazer fazer o filtro dos elementos que você, a ordem dos elementos, né? Quando você vai filtrar e estabelecer a ordem, se é crescente ou decrescente, você usa esse comando aqui. Então a gente está usando aqui uma palavra separada para criar uma coluna e por isso que está dando erro. Então vamos voltar aqui lá em order movement e vamos alterar isso aqui, né? Qual é aqui, ó. A gente está dizendo aqui que aqui é a coluna order, não pode ser order, né? Vamos colocar aqui um order ID. Por isso que existe aquela prática, né? Ao invés de a gente usar ID, utilizar o nome da tabela, order movement ID no caso. Mas vamos manter aqui esse padrão. Foi só aqui nesse caso, né? Então vou deixar aqui order ID e vamos. Deixa eu fechar isso aqui, que não estou precisando mais, e vou tentar reiniciar aqui o banco, o Spring Boot, para ver se ele vai conseguir rodar e vai fazer tudo direitinho. Agora sim, não teve erro, então significa que todas as tabelas estão criadas lá no banco de dados. Deixa eu fechar isso aqui, não vou salvar. Vou fechar essa tabela aqui por enquanto e fechar aqui. Deixa eu atualizar e tá aqui a nossa tabela order movements. Vamos abrir ela aqui e tá aqui tudo criado com datetime, varchar, big int. Era isso que a gente queria, né? O type aqui a gente não informou o tamanho da coluna lá no nosso aqui na entity, mas isso aqui é o de menos, né? Depois a gente, até porque a gente vai fazer mais alterações aqui nessas colunas. Então é isso aí. Eu acho que na parte aqui de banco de dados já está resolvido. A gente agora está trabalhando
com o long no lugar do ID. Agora vamos prosseguir. O que a gente vai querer alterar aqui, deixa eu fechar todos esses, fechar isso aqui, vamos fechar todas essas entities, fechar cada uma delas, e a gente vai trabalhar agora aqui no nosso login controller, né? O que a gente vai fazer aqui nesse login controller? Vamos começar verificando aqui a ação do botão de login, né? A gente tem aqui o handler login button. Então eu vou colocar aqui só um texto para exibir aqui na tela por enquanto, iniciando login, só para a gente observar se vai ter alguma alteração, né? Só vamos se a gente conseguir exibir isso aqui, é que tá tudo certo. Então vamos tentar abrir novamente aqui e ver se a gente consegue exibir essa frase aqui no console. E tá aí, né? Tá a frase iniciando login, quer dizer que tá tudo funcionando corretamente. Então eu já vou querer apagar isso aqui também. Vamos apagar esse Action Event aqui também, eu quero apagar ele. Save delete, pronto. Agora a gente apagou e o que a gente vai querer trabalhar aqui é dentro do login, né? Para a gente trabalhar aqui com login, eu já vou vir aqui também no nosso domain, né? Aqui domain, vou abrir aqui também DTO, já vou criar o login DTO. Eu vou criar aqui um new Java class, vai ser um record. E eu vou chamar aqui de login DTO. Login DTO. Esse login DTO eu vou querer só o string e-mail e o string password. É só esses dois itens aqui que eu vou querer. E tá feito aqui o nosso login DTO. Agora vamos vir aqui em use case e eu já vou criar aqui o meu caso de uso, né? Vou criar aqui uma interface, vai ser um use case genérico. E cada use case que eu criar, eu vou criar aqui um use case adicional, vai ser uma interface. Essa interface ela vai receber dois elementos, duas classes genéricas. A primeira é um input, que eu vou chamar aqui somente de i, e aqui vai ser um output, né? Então vai ser duas classes genéricas aqui que eu vou, sempre que eu iniciar, eu vou abrir o use case, eu vou ter que informar quem é esse input e quem é esse output. Então vou vir aqui, eu vou retornar essa saída, né, que é o meu output. Aí eu vou ter aqui um execute e ele vai receber um input. Eu vou dizer aqui que vai ser um input. E tá feito aqui o nosso caso de uso genérico, né? Sempre que a gente tiver um caso de uso, ele vai ter aqui esse formato. Ele vai receber uma entrada e uma saída. Ele vai retornar essa saída e eu vou ter que informar aqui na construção do método, no método, qual vai ser essa entrada. Então tá aí o nosso use case genérico, né? Agora eu vou criar aqui o nosso primeiro use case. Faltou criar aqui outro DTO. Vamos vir aqui criar outro DTO. Esse DTO aqui vai ser o mais completo, vai ser o nosso user DTO. User DTO, que vai ser o DTO que vai conter todas as informações. Geralmente a gente vai usar ele como a saída do nosso use case. E aí esse DTO vai ter todas as informações, né? Eu vou precisar do ID. Vamos usar aqui um record no lugar de uma class use DTO. Eu vou precisar aqui como a gente está trabalhando agora com long, vai ser long aqui ID. Vou precisar aqui do name, string name. Vou precisar do e-mail. Vou precisar aqui do password.
Deixa eu só organizar isso aqui, porque eu acho que vai ficar uma lista muito longa de parâmetros. E eu quero que fique mais fácil da gente observar esses valores. Vou precisar aqui do... vamos voltar aqui no nenhum user, né? Para a gente ver aqui quais os atributos ele tem. A gente tem o ID, vai ter o CPF, né? String CPF, string register, que é a matrícula. A gente vai ter um created at, local datetime, created at e local datetime updated at. Vamos ver se... Opa, eu coloquei aqui um ponto e vírgula, não precisa. Vamos ver aqui, name, e-mail, created, acho que tá tudo aqui. Tá feito aqui o nosso user DTO. Vai ser a saída do nosso caso de uso. Agora vamos criar aqui o primeiro caso de uso, que vai ser o Java Class. Na verdade é o interface login use case. Agora esse caso de uso ele vai extender um caso de uso, né? Extende um use case e alt int aqui, deixa eu ver aqui o que tá. Ele tá dando, sim, claro, né? Óbvio. Ele tá informando que a gente precisa passar aqui o, os métodos, né? Então eu vou receber aqui como input um login DTO, login DTO, deixa eu ver. Isso, login DTO, e vai retornar um user DTO. Pronto, tá feito isso. Tá aqui o nosso caso de uso. Agora a gente precisa implementar esse caso de uso, né? Então a gente vai implementar aqui no pacote service. De acordo com todo aquele processo, eu já estou aqui com a página aberta aqui, ó, com toda aquela conversa que a gente teve com a LLM, né? Então a gente vai seguir exatamente esse padrão aqui, né? Então vamos lá. Vamos vir aqui em service, criar aqui uma nova classe. Eu vou login, vou chamar essa classe aqui de login use case em PL. Pronto, tá aqui a nossa implementação do caso de uso. E ela vai implementar aqui a nossa login use case. Agora eu vou Alt I para Ctrl I, na verdade, Ctrl I, e já implementemos aqui o execute, né? Aqui a gente vai ter um retorno false por enquanto, só para a gente executar aqui os nossos testes. Ele tá dando erro aqui. Isso é porque a gente está usando não é um boolean, né? Ctrl Y. Se eu deixar aqui retorno falso, vai ter eu tenho que retornar aqui um DTO no caso, né? Então vou fazer o seguinte, vamos deixar aqui retornando nulo por enquanto. Vamos retornar um nulo por enquanto, ou então posso fazer melhor, né? Vamos fazer o seguinte, eu já vou criar aqui a nossa primeira exception. Vou chamar aqui Java Class Exception User Not Found exception e a gente já tem aqui a nossa primeira exceção, né? Então a gente já vai usar aqui essa exceção. Deixa eu voltar aqui para o login. Deixa eu fechar aqui esse DTO aqui. Posso fechar esse use case. A gente não vai usar esse aqui mais. Posso fechar aqui o login DTO. Esse aqui também eu posso fechar. E vamos trabalhar aqui na nossa implementação. Posso fechar também aqui a nossa user not found. Deixa eu ver se está tudo corretinho aqui. Exception, está tudo corretinho. Então vamos
já lançar ela aqui. Obviamente a gente não vai lançar ela aqui, né? Só para a gente poder executar o nosso teste. True, new, user, not found, exception. A gente vai executando teste. Só pra gente. Aqui ele já tá dando erro. Executando teste. Pronto. Aqui no lugar de a gente retornar um nulo, a gente tá lançando essa exceção. Só para a gente poder ver o que vai rolar lá no nosso login, né? Agora sim, né? Agora vamos começar a fazer a injeção das nossas dependências, né? Eu vou precisar aqui no meu, deixa eu colocar aqui bem no início, né? Vou precisar aqui do meu caso de uso, private, e use e login use case, private. Eu quero final, né? Para obrigar a instanciar isso aqui no, na do construtor, né? Para a gente obrigar a classe que estiver instanciando ela, instanciando o login controller, passar isso no construtor. Então vou deixar aqui como final. Eu vou botar aqui login use case e o já vou adicionar aqui ao construtor. Agora sim eu vou vir aqui, vou usar aqui um try. O que é que acontece, né? Aqui eu vou vir um catch, no user not found, isso, user not found exception, por enquanto aqui dentro do catch eu vou só passar aqui uma mensagem no console mesmo. Usuário não localizado. Pronto, agora sim, né? A gente já vai ser capaz de saber se pode fazer o login ou não. Quando o usuário clica lá no botão, ele vai ter algumas ações, né? Vamos lá. A gente tem aqui um text field com o e-mail e outro text field aqui com o password, né? Então já vou passar esse password aqui para o nosso login, né? Então vou vir aqui em login use case ponto execute, vou passar um text field e-mail ponto text, um get text, né? Get text, isso, get text, e um password text field password ponto get text também, para a gente passar aqui o nosso login e ele tá pedindo create método execute. O que é que tá acontecendo? Ele tá, no caso aqui a gente tá passando o DTO, né? Então vou passar aqui o DTO primeiro. A gente tem que passar aqui um DTO. Então vamos vir aqui, new. Deixa eu criar aqui esse DTO do lá de fora, né? Só pra gente login DTO, login DTO vai ser um new login DTO. E aí sim eu passo os dois elementos. E aqui sim eu passo o login DTO. Pronto. Agora sim, né? Como ele não vai conseguir fazer como ele não vai conseguir fazer o login, o mais natural é que a gente entre aqui dentro desse cat. Vamos testar aqui se já está chegando aqui dentro desse, se a gente vai chegar aqui dentro desse try catch aqui, né? O mais natural é que a gente consiga chegar aqui, ó, usuário não localizado. E aqui a gente já tem o nosso primeiro erro. Deixa eu ver o que é que a gente errou. Vamos ver aqui. Unsatisfied. Aqui lá para o começo, application start, login use case. Sim, obviamente, né? O que é que tá faltando? Calma, a gente ainda falta aqui um caso muito
Um erro bem grave aqui, um erro. A gente precisa passar, a gente precisa informar aqui para o nosso controller, né? E aí a gente tem que passar aqui a bin, né? A gente vou vir aqui em config, já criar aqui o nosso configuration, nossa configuração aqui, né? Porque aqui uma nova Java Class, vou chamar aqui, vamos fazer aqui user config. Vamos chamar aqui de. Vamos separar aqui por usuário, né? User config. User config. Adicionar. E aqui eu vou chamar aqui a notação configuration. Vamos testar aqui se é essa anotação. Se não for, a gente passa outra, né? Configuration. Aqui eu vou passar aqui uma bin. Dentro dessa bin eu vou um login public. Calma, faltou arroba aqui, né? Arroba bin public login use case. Login use case aqui por enquanto eu não vou receber nenhum parâmetro e vai retornar um new login use case em PL. E tá feito aqui a nossa bin. Agora sim, vamos ver se vai funcionar direitinho, né? Espero que não tem nenhum problema, mas tá feito aí, né? Agora vamos clicar aqui, vamos ver se chegou lá na nossa exceção. E chegou, né? Tá aqui na nossa exceção. Lá no login use case, quando a gente tenta fazer a usuário não localizado, né? A gente tá aqui, a gente lançou o executando teste. Deixa eu só vir aqui para o login controller. E aí a gente já passa aqui a mensagem também. System system.out.println. Aí eu vou pegar aqui um exception.get get message, só para a gente poder exibir a mensagem que a gente está passando aqui para a nossa exceção, né? A gente criou aqui a nossa primeira exceção personalizada e a gente quer ver aqui a mensagem que ela está passando. Então, só lembrando, né? A gente já está usando aqui as mensagens aqui no console, só que na aplicação real, né? Na vida real, a gente vai usar aqui um log, né? Então aqui é só para a gente começar já a ver a coisa funcionando. Vou clicar aqui em login e tá aqui a nossa mensagem executando o teste. Quer dizer que tá tudo funcionando aqui direitinho conforme o que a gente precisa, né? Então, só explicando aqui o que é que está acontecendo aqui, né? A gente está usando o caso de uso, a gente não faz a gente não instancia o caso de uso, né? Quem faz a injeção de dependência para a gente é o Spring Boot, ele faz essa injeção de dependência. A gente informa aqui lá no user config quem é que vai ser, quem é que vai implementar essa classe, essa interface aqui, a login use case, no caso aqui, login use case em PL. Então a gente fez aqui a separação de camadas, né? A gente já está conseguindo aqui já a separação da nossas camadas. A gente tem aqui a nossa camada a application, que tem os nossos casos de uso. A gente vai ter a camada domain, que no caso aqui por enquanto tem só a exception, né? Mas a gente vai colocar aqui o nosso model, a gente vai colocar aqui arquivos aqui também dentro de repository, mas por enquanto a gente já está começando a avançar dentro do nosso projeto aqui com o caso de login, né? Por enquanto já deu para a gente ter uma noção do que é que a gente vai ver aqui
de como é que a gente vai implementar a arquitetura do nosso projeto. A gente já criou o nosso primeiro caso de uso, já fez o teste dele, já conseguimos lançar uma exceção e a gente já está conseguindo trabalhar aqui dentro do nosso método login através do nosso caso de uso, né? No nosso próximo vídeo a gente vai tentar fazer com que a gente saia aqui da tela de login e entre na nossa tela do nosso dashboard, né? Mas antes disso a gente vai fazer mais alguns detalhes que a gente precisa implementar aqui no nosso login. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente fez uma alteração nas nossas entidades para trabalhar com o long e a gente já conseguiu criar o nosso primeiro caso de uso e fazendo a implementação dele também, utilizando aqui uma exceção, né? A gente utilizou uma exceção personalizada no vídeo de hoje e a gente vai ficar por aqui devido ao tempo do vídeo que já está bastante longo. No próximo vídeo a gente continua trabalhando aqui no nosso botão de login, né? Para quando a gente clicar no botão, ele receber as informações, vá buscar essas informações lá no banco de dados e execute de fato o login que a gente precisa fazer para passar para nossa tela de dashboard. Mas por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Dá um clique aí no like, isso aí é importante para nos ajudar, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento e para que o nosso canal também possa crescer, e isso continua nos incentivando a produzir esse tipo de material, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é interessante. Além disso, espero que vocês tenham paciência de me escutar. E é isso aí, né? Porque a gente tá aprendendo, né? Vocês aprendem daí, eu aprendo de cá. E é bastante importante que a gente faça esse tipo de material. Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá.